Olá amigos, estamos começando mais um Momento Fundação MS. O meu nome é Fernando e eu sou pesquisador de fitossanidade da Fundação MS. Hoje nós vamos abordar um tema um pouco diferente. Vamos falar do controle biológico de pragas. O que é o controle biológico, quais são os tipos de controle biológico existentes e também apresentar para vocês o novo laboratório de controle biológico da Fundação MS. Então o controle biológico inicialmente ele é o uso de um organismo vivo para controlar um outro organismo vivo. Então seja esse organismo um inseto ou um fungo. Então o controle biológico nada mais é do que o uso de um inseto ou de um fungo ou qualquer outro organismo vivo para controlar as pragas que vêm causando prejuízos nas nossas lavouras em complemento aos inseticidas químicos. Existem três tipos de controle biológico: o controle biológico clássico, o controle biológico aplicado e o controle biológico natural. Então o controle biológico clássico é aquele controle biológico onde a gente introduz um agente de controle biológico de outra região ou de outro país nessa nossa área agrícola. No Brasil nós temos o exemplo da Cotésia flavips, que é um parasitoide da broca da cana, que ele foi importado de Trinidad e Tobago e até hoje ele é utilizado em larga escala para fazer o controle dessa praga na cultura da cana-de-açúcar. Um outro tipo de controle biológico é o controle biológico natural. Esse controle biológico ele é o que acontece naturalmente, sem a ação humana. Então um exemplo disso é o parasitismo de ovos de Lepidoptera, que a gente fez um levantamento na região de Chapadão do Sul e a gente observou que 70% a 80% dos ovos de Lepidoptera são parasitados naturalmente, sem qualquer liberação de agente de controle biológico. E o terceiro tipo de controle biológico é o controle biológico aplicado ou inundativo. É aquele que a gente faz a liberação massal de um agente de controle biológico. Um exemplo é a liberação do parasitoide Cotésia flavips para o controle da broca da cana na cultura da cana-de-açúcar. Um outro exemplo é a produção e liberação do fungo entomopatogênico, o fungo Metarrhizium anisopli, para controlar a cigarrinha das raízes da cultura da cana-de-açúcar também. São dois exemplos de controle biológico aplicado. Ele tem esse nome porque geralmente a liberação é um volume muito grande de inimigos naturais que são liberados. 6.000 vespas, aliás, por hectare para controlar a broca da cana. Então realmente é um volume muito grande que deve ser produzido para conseguir liberar isso numa área relativamente grande. Bom, aqui no Laboratório de Controle Biológico nós estamos desenvolvendo algumas pesquisas, principalmente com o percevejo predador. O agente de controle biológico que a Fundação MS está criando para desenvolver pesquisas nesse momento é o percevejo predador, o Podisius nigrispinus, que é um inseto generalista e se alimenta de diversas lagartas, diversas espécies de lagarta em diversas culturas, como as culturas da soja e do milho, que são de grande importância aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Então aqui vocês observam a fase jovem do inseto, a fase matura, que também desde jovem ele se alimenta de lagartas, e já nessa placa vocês observam o inseto adulto, que tem uma capacidade de predação muito maior do que a fase imatura. Esses insetos são criados à base de Tenebra molitor, que são essas lagartas que vocês observam na placa, apenas para a sua reprodução em laboratório. Assim que ele é liberado no campo, ele busca hospedeiros alternativos, presas alternativas, como as lagartas da soja, a falsa medideira, as lagartas do milho, então as Podoptera, Helicoverpa, ele se alimenta também dessas pragas. Também nós temos os outros potes de criação massal, que são as ninfas, que são transferidas para cá, fase matura, são mantidas aqui até se tornarem adultos, quando são liberados no campo. E além desse agente de controle biológico, nós também estamos iniciando um trabalho com os percevejos praga. Sempre que a gente vai trabalhar com agente de controle biológico, a gente precisa de criar em laboratório a praga para a gente fazer os estudos preliminares. Então nessa bandeja vocês veem a criação de percevejo marrom da soja, aquele percevejo que causa dano na fase reprodutiva da soja, e nesse pote a criação do percevejo de barriga verde que ataca o milho, principalmente nos estágios iniciais. Então aquelas pragas que causam os problemas nós estamos criando aqui no laboratório para fazer alguns estudos iniciais e preliminares para a gente poder avançar novamente para a liberação no campo. Esse foi mais um Momento Fundação MS. Não percam os próximos programas feitos aqui na Fundação para você, amigo produtor. Muito obrigado!